Falando em Libertadores, ontem a Conmebol anunciou que a final da competição será jogada esse ano no Maracanã, no dia 11 de novembro, belíssimo dia do meu aniversário. Repetindo a decisão de 2020, quando o Palmeiras venceu o Santos no templo do futebol brasileiro. Já a final da Sul-Americana será em Montevidéu, no dia 28 de outubro. Na história da Libertadores, só dois times levantaram a taça no Maracanã. O Palmeiras, que a gente falou em 2020, e a LDU em 2008, quando ganhou do Fluminense nos pênaltis. Danilo, por que que a Conmebol optou agora pelo Maracanã? E até já fazendo o jabá, coloquei ontem à Eu noite levantei essa também. Olha bola para aí, você, olha Danilo. só, que time entrosado. Parece que nem me avisaram, hein? Time entrosado. Eu fiz esse texto, desculpa, na minha coluna e ontem à noite conversando com o pessoal da Comebol. Guayaquil, a experiência Guayaquil foi determinante para a Comebol perceber que não poderia cumprir a promessa que ela mesma fez lá atrás. A gente vai voltar no tempo, a Comebol falou, agora temos final única e vamos rodar o continente atendendo todas as federações. Isso significava o quê? Que ia ter que ter jogo na Bolívia, que ia ter que ter jogo na Venezuela, que ia ter que ter jogo na Colômbia, que a gente sabe que países que enfrentam várias dificuldades, né? Não é só questão econômica. Então tem questão de voo. Não é fácil chegar em todos esses países que eu falei, como é fácil chegar em São Paulo, aqui na América do Sul, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em Santiago, em Montevidéu e Lima. São essas as cidades que têm facilidade de voo. A mesma coisa da questão de hotel. Mesmo Montevidéu, que é uma cidade que recebe bastante voo do continente inteiro, a gente vai lembrar na final entre Palmeiras e Flamengo, muitos torcedores tiveram dificuldade de arranjar lugar para ficar, tiveram que ficar em cidades vizinhas. Então, com o passar do tempo, com a prática, o plano da Conmebol, ele foi ficando inviável, ele foi ficando logisticamente falando, na questão da logística, não tinha como você fazer essa rodagem. Então, teve o exemplo de Guayaquil, que foi um inferno para todo mundo chegar, inclusive para os times, inclusive para quem trabalha na Conmebol, e também o exemplo de Córdoba, na final da Sul-Americana, que também ficou inviável, foi muito difícil o pessoal chegar, não é fácil, não tem voo direto de todo lugar, hotéis reduzidos, os hotéis que tem, às vezes, não tem uma estrutura desejável. Então, assim, é uma coisa que a Conmebol foi percebendo com o tempo, então eles falaram, olha, a tendência, inclusive, daqui para frente é que as finais de Libertadores sejam sempre nessas cidades maiores. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevidéu, Santiago e Lima. Acho que são essas as cidades que se credenciam mais por conta de voo e por conta da rede hoteleira. E aí teria aí a opção do Rio de Janeiro, que inclusive a CBF estava fazendo um lobby muito forte com o Edinaldo para que esse jogo fosse realizado no Maracanã, porque a gente vai lembrar, a final do Palmeiras e Santos foi com público reduzido por causa da pandemia, então eles têm essa ideia de ver uma final no Maracanã com público lotado, e eu poderia apostar aqui, aí não é informação, é aposta, que em 2024 vai ser no Monumental de Núñez, o estádio do River Plate, que foi reformado agora, que tá bonitão, que tá para mais de 80 mil pessoas, e Buenos Aires é uma cidade que tem bastante hotel, que tem uma malha aérea muito boa também, uma malha viária também para receber e tudo mais, muito melhor do que essas outras cidades que a gente está falando, sem necessidade de escala e tudo mais. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ver a Libertadores nessas cidades com mais estrutura, com mais voo, com mais hotel. A Sul-Americana também em algumas cidades parecidas, com um pouquinho menos, porque Sul-Americana tem um pouco menos de atração, né? Normalmente, claro que lá na frente a gente pode ter times com mais público e tal, e vai enfrentar esse problema também. E essas outras federações que inclusive toparam, que votaram no Conselho da Conmebol, elas vão receber eventos de menor porte. Então a Colômbia teve a Copa América Feminina, vai ter Libertadores Sub-20, Chile e Paraguai também, a própria Colômbia já teve o pré-olímpico, a gente vai lembrar para as Olimpíadas de Tóquio, foi disputado na Colômbia. A gente vai ver esses países com menos condições nesse sentido recebendo eventos de menor porte e a Libertadores da Sul-Americana ficando para cidades maiores.